Meu nome é Murilo e eu vou apresentar a parte teórica do meu grupo. Laboratório de Simulação Física 3, Lei de Coulomb. Grupo: Murilo Antônio Coutinho Marques, matrícula 2606, e Eduardo Mendonça Lima, matrícula 2542. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a lei da física que nos permite calcular a força de interação entre cargas elétricas. De acordo com essa lei, a força elétrica é proporcional ao produto do módulo de duas cargas elétricas, bem como inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. O que diz a lei de Coulomb? De acordo com a lei de Coulomb, desenvolvida pelo francês Charles-Auguste de Coulomb, é possível determinar o módulo de força elétrica que entre duas partículas eletricamente carregadas com as cargas Q1 e Q2 fixas, localizadas no vácuo e separados com uma distância d, por meio da seguinte expressão: F, que é igual a Q1, Q2 dividido por d ao quadrado. Q1 e Q2, que são as cargas elétricas. K0 é a constante eletrostática do vácuo e d é a distância entre as cargas. Coulomb foi capaz de obter a expressão mostrada anteriormente de maneira empírica, isto é, por meio da experimentação. Os experimentos que permitiram a Coulomb descobrir a lei da atração e repulsão entre as cargas elétricas foram feitos com uma balança de torção, um instrumento de medida criado por ele mesmo, que é capaz de realizar medidas precisas e que posteriormente foi utilizado por outros pesquisadores, como Henry Cavendish no estudo de gravitação universal. Coulomb utilizou a balança de torção similar representada a figura para medir a força elétrica entre duas cargas. Ainda em concordância com a lei de Coulomb e também com a terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação, cargas e sinais tendem a se repelir com força de mesma direção em sentidos opostos. Carga de sinais iguais repele-se com a mesma intensidade, mesmo que seus valores sejam diferentes. Carga de sinais contrários, por sua vez, tendem a se atrair com forças iguais, e cada uma dessas forças também apresenta sentido oposto. Fórmula da lei de Coulomb. Como mostrado anteriormente, de acordo com a lei de Coulomb, a força de interação entre duas partículas eletricamente carregadas de cargas Q1 e Q2, separadas no vácuo a uma distância d, pode ser calculada por meio da seguinte fórmula, a fórmula que eu já falei anteriormente. Essa é demais. Existe ainda uma relação entre a força elétrica e o campo elétrico. O campo elétrico é a propriedade das cargas elétricas que faz com que elas sejam capazes de interagir com outras cargas. Quando uma carga elétrica é inserida em uma região dotada de campo elétrico, uma força elétrica passa a agir sobre ela. A força elétrica possui a mesma direção e sentido de campo elétrico, a menos que uma das cargas que interagem tenha um sinal negativo. Nesse caso, o sentido da força elétrica é invertido com a relação ao sentido do campo elétrico. A forma que relaciona os módulos das grandezas força e campo elétrico é F, que é igual a Q vezes E. E, que é o campo elétrico, e D é a distância até a fonte do campo elétrico. Gráfico da lei de Coulomb. O gráfico da força elétrica com relação à distância das cargas está representado na figura a seguir. Uma vez que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, quando a distância entre as cargas é d, a força de interação entre elas é F, dobrando-se a distância entre elas. A força diminui 4 vezes. Triplicando-se a distância entre as cargas, a força entre elas será dividida por 9 e assim por diante. Referência. É isso, Amanda. Agora vamos ficar com o laboratório, a simulação que o Eduardo fez. Então, Amanda, hoje estou aqui para apresentar o trabalho meu e do Murilo. Ele já deve ter explicado a primeira parte e eu vim explicar a segunda parte, que é a parte da simulação.
a gente escolheu falar sobre a lei de Coulomb, e ele já deve ter explicado as definições anteriormente. Eu vim trazer apenas a simulação. Eu vou apresentar minha tela e vou desligar meu vídeo. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, mas antes eu vou dar uma explicada, só para dar uma relembrada. Então, a lei de Coulomb, como dito nos slides, é uma lei de física usada para determinar a intensidade da força, tanto de atração quanto de repulsão, entre duas cargas eletrizadas. Essa força é dada pela fórmula F igual K vezes Qzão, Qzim, onde F é a força eletrostática, K é a constante dielétrica no vácuo, Qzão é a carga elétrica e Qzinho é a carga elétrica de prova. E o D é a distância. No primeiro exemplo, eu resolvi trazer um exemplo em que uma carga vale... Peraí que eu, se não me engano, eu dei um errozinho aqui. Isso. Onde a primeira carga, ela vale menos 5 microcoulombs, no caso 5 vezes 10 a menos 6. A segunda carga, ela vale 8 microcoulombs, no caso 8 vezes 10 a menos 6. E a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9. E a distância entre essa carga, eu coloquei que vale 5 centímetros. No caso, 0,05 metros. Fazendo as contas, utilizando a fórmula, a gente vê que a força de atração entre essas cargas é de 1,44 vezes 10 a 2 newtons. A gente pode falar que ela é de atração porque uma carga é negativa e a outra é positiva. Agora, vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma carga 1 que vale 6 microcoulombs, uma carga positiva que vale 3 microcoulombs, no caso 6 vezes 10 a menos 6, e uma outra carga positiva também, que vale 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Elas têm o mesmo valor. E eu coloquei essas cargas numa distância de 3 centímetros. No caso, 0,03 metros. Fazendo as contas tudo direitinho, a gente percebe que a força de repulsão que essas duas cargas vão ter, por elas serem positivas, é de 3,6 vezes 10 a 2 newtons. O que a gente pode perceber também, arrastando as cargas para um lado e para o outro? Que quanto maior a distância, menor vai ser a força aplicada de uma carga sobre a outra. Por exemplo, se eu aumentar a distância para 6 centímetros, e a gente pode perceber que ela vira 8,99 vezes 10 a 1. Muito menor, não, menor do que se a gente tivesse colocado ela a 3 centímetros. Então, a nossa apresentação termina aqui, o nosso trabalho termina aqui, e é isso.